Fala galera, bem-vindos à aula 29. Nessa aula eu trouxe um exercício do Enem de 2016 para falarmos um pouco sobre combinações simples. Meu objetivo nessa aula não é simplesmente resolver o exercício do Enem, mas usar esse exercício para explorar várias ideias. Então você vai perceber que eu vou resolver o exercício de duas maneiras. Uma primeira maneira de maneira construtiva e uma segunda de maneira destrutiva. Então vamos ao exercício que diz: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo 4 canhotos e 6 destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Bem, então vem comigo aqui. Como é que nós vamos pensar? Uma coisa importante que você vai analisar é o seguinte. O exercício diz que tem 4 canhotos, 6 destros. Beleza? Imagine que o Federer e o Nadal, que são os dois maiores campeões de Grand Slams, façam parte desse clube. Então, se jogar Federer contra Nadal, é diferente de jogar Nadal contra Federer? Ou é a mesma partida? É a mesma partida. Não há diferença. Então, no que eu inverto a ordem, não provoca uma situação diferente. Portanto, estamos diante de um caso de combinação. Então, esse exercício será resolvido por combinação. Então, vamos ver então o primeiro método, que será um método construtivo. Note aqui que o exercício diz que não poderão ser ambos os jogadores canhotos. Então, é possível que eles sejam dois destros, ou seja, destro e destro, ou destro e um canhoto, certo? Ou destro e um canhoto. Então, nós vamos fazer esses dois cálculos aqui, de quantas maneiras diferentes dá para jogar dois destros e de quantas maneiras diferentes dá para jogar um destro e um canhoto. Então, olha só. Se entre os destros, há 6 jogadores destros e eu quero escolher 2. Então, eu teria uma combinação de 6 para escolher 2. Entre escolher um jogador destro e um canhoto, nós vamos resolver pelo princípio fundamental da contagem. Há quantos jogadores destros? Há 6 possibilidades de escolha. E quantos canhotos? Há 4 possibilidades de escolha. Então, pode ser 2 destros ou um destro e um canhoto. Esse ou dá o sentido de fazer a conta de mais. Portanto, então nós teremos uma combinação de 6 tomados 2 mais o princípio fundamental da contagem, 6 vezes 4. Então, olha só como é que vai ficar. Veja só. Então, como você pode observar aqui nas contas, uma combinação de 6 tomados 2 vai ficar 6 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2, ou seja, 4 fatorial, mais 6 vezes 4. Portanto, vai dar 15 mais 24, ou seja, teremos 39 partidas satisfazendo o que o exercício pede, que não tenham dois canhotos jogando um contra o outro. Por quê? Porque nós consideramos a possibilidade de jogar ou dois destros, como você está vendo aqui, ou um destro e um canhoto. Portanto, de maneira construtiva, resolvendo esse exercício, deram 39 possibilidades. Vamos para o segundo método. Veja qual a pergunta do exercício. Ele quer saber quantas partidas não poderão ser jogadas por ambos canhotos. Então, ele não quer que tenha ambos os jogadores na partida canhotos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular de maneira inversa. A gente vai calcular o total de partidas jogando todo mundo contra todo mundo, sem restrição. Depois vamos calcular exatamente quantas partidas são jogadas por dois canhotos e fazer o primeiro resultado menos o segundo resultado. Então acompanhe aqui comigo. Então veja só, todas as partidas sem restrição, menos partida com canhoto e canhoto. Bem, todas as partidas sem restrição seria o seguinte: quantos jogadores nós temos à disposição? 10 no clube. E quantos jogam? De 2 em 2. Menos, quantas partidas haveria entre dois canhotos? Seria uma combinação de 4 jogadores para escolher 2 canhotos. Então é isso que nós vamos fazer. Agora é só fazer a conta. Acompanha aqui.
Bem, então você pode notar aqui uma combinação de 10 tomados 2 vai ser 10 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2, ou seja, 8 fatorial. Menos combinação de 4 tomados 2 vai ficar 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2, ou seja, 2 fatorial. Essa primeira combinação dá 45, a segunda dá 6, 45 menos 6, 39. Então veja que essa segunda estratégia é interessante. Você quer calcular uma coisa, mas você vai pelo caminho inverso. Você calcula o total de possibilidades sem restrição e tira exatamente o que você não quer e fica com a quantidade que você queria. Como você pode ver aqui, os resultados bateram. Em ambos os métodos de resolução, as possibilidades de partidas de acordo com o técnico quer, de acordo com o que o técnico quer, serão 39 partidas. Bem, mas agora vamos resolver o exercício do Enem de verdade. Vem aqui comigo. Professor, se eu estiver lá no Enem, eu vou ter que fazer esse monte de contas. Não, garotinho. Olha só as alternativas A, B, C, D e E. Você pode notar aqui na alternativa A, na alternativa B e na C que tem sinais de menos. Isso significa que ele usou aqui nessas alternativas o método destrutivo. Na letra D e E tem sinais de mais. Significa que ele usou o método construtivo. Agora, uma coisa que vai fazer você eliminar um monte de possibilidades aqui seria o seguinte. Você lembra, no início do exercício, que a partida Federer-Nadal, Nadal-Federer era a mesma partida? Então, isso já me fazia pensar que o problema se tratava com casos de combinação. E note que nos casos de combinação, sempre no denominador tem dois fatores. Ó. No caso aqui, por exemplo, 2 e 4. Ó. Então, a letra B... Olha a letra B. Só tem um. A letra D e a letra E, que só tem um, são casos de arranjo. Então, a letra B não é, a letra D não é, a letra E não é. Por quê? Pelo fato de ter um fator apenas ali embaixo, as alternativas ali se referem a casos de arranjo. E não é o caso. Aqui são casos de combinação. Então, agora eu já fico só pela letra A e C. Agora, veja a letra A e C. A letra A e C são ambas destrutivas. Ó, ambas destrutivas. Note a letra C aqui. Na letra C, você pode perceber que pegou a totalidade das partidas sem restrição e tiraram apenas 2 partidas. Será que entre 2 canhotos e temos 4 canhotos à nossa disposição, só haveria 2 partidas? Não, entre 4 canhotos tem muito mais que 2 partidas. Então, a letra C não faz sentido só tirar 2 partidas entre 4 canhotos. Então, a letra C não tem cabimento nenhum. Portanto, nós ficamos só com a nossa letra A. E note que ela é exatamente o que nós temos aqui. Ó. Exatamente pelo método destrutivo. Ó. Você pode perceber aqui que é exatamente a resposta que temos. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. Um forte abraço a você e até a nossa próxima aula.